Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Aleluias! Podeis sentar? Em nome de Jesus. Dá um retornozinho aí, filho. No microfone. Beleza? Porque senão depois da palavra eu não consigo falar. Graças a Deus. Quero parabenizar todas as mães que estão... Todas as mamães da Igreja Batista Providência, né? As mães que também estão nos vendo lá em casa, seja parabenizada agora. E hoje a pregação não poderia ser diferente, é voltada ao amor da mãe. Então vamos abrir nossas Bíblias, livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 1. Vamos ler aqui no telão para ficar legal. Aleluia. Pode diminuir essa luz aqui? Diminui essa luz daqui, gente. Não, a luz aqui, ó. Não, a luz, deixa essa luz, deixa a luz aqui dos canhões. Aleluia. Todos encontraram aí? Se você não encontrou, irmão, tem a Bíblia aqui, amém? Mas isso aqui não é para facilitar para você, não. É para nós lermos em uma só voz. Beleza? Então vai acompanhando aí. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Jeú, filho de Tol, filho de Zofe, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinham. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado-a estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta vai ser a mensagem pregada esta noite, e pedimos ao Senhor que transforme, abençoe e dê graça, muita graça nessa hora. Amém. Acabou aqui. Está vendo que você não pode confiar nesses negócios eletrônicos? Porque na hora que você precisa, talvez a bateria te deixe na mão. Amém? Mas vamos lá. Essa é uma história clássica do Antigo Testamento. Está certo que o Antigo Testamento, irmãos, é para o povo judeu. Nós podemos pegar ele como referência, porque nós, na realidade, estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. A lei foi para o judeu. Imagine você, escravo 400 anos.
Chega o dia da sua libertação. E aí? Vou seguir quem? Vou seguir o quê? Aí Moisés vem, Deus dá os 10 mandamentos e consequentemente 613 mandamentos que Moisés prescreveu para o povo. Então, o povo judeu necessitava de um norte, e o norte era a lei. Jesus vem, morre em meu lugar, me deixando o livre-arbítrio para escolher se eu prefiro ele ou se eu não prefiro. Eu, todavia, quero falar em alto e bom som a você que coloca para carregar aí, irmão. Se eu lembrar aqui na minha cachola, eu vou falando aí o que está aí. Eu, todavia, dou uma ideia a você: não fique debaixo da lei, porque a lei passou. Fique debaixo da graça, porque a graça é que nos vai conduzir aos céus. O Antigo Testamento é mais uma referência daquilo que aconteceu e que pode também acontecer em nossos dias. Amém? Pois bem, no livro de 1 Samuel, irmão, já começa com essa história magnífica. Que história magnífica! De sofrimento, de dor e também de vitória. Eucana, por sua vez, tinha 2 esposas, irmãos. Olha que complicação. Uma, Penina, dava filhos e filhas. Ana, todo ano que a sua, entre aspas, rival tinha filhos, ela era humilhada. Não era só por Penina, irmão. Era humilhada culturalmente. Na cultura judaica, uma mulher que não gerava filhos era uma vergonha para a sociedade que ela estava inserida. E toda vez que nascia um filho a Penina, a humilhação chegava, a humilhação batia na porta, a humilhação queria que ela se sentisse baixa. Mas um belo dia, Eucana vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E aqui entre os papais, irmãos, vocês têm orado por sua esposa? Você tem dado a dupla honra a ela? A resposta da oração dela talvez dependa do sacrifício que você vem depositando aqui na igreja. Então Eucana foi oferecer um sacrifício ao Senhor. E coisa boa, irmão, é oferecer sacrifícios a Deus. Deus gosta. Como Deus se anima quando oferecemos alguma coisa a Ele. E ali Ana também estava. E a palavra diz que ela começa a orar. Vou conjecturar aqui. Ana começa a falar em línguas para ela mesma. E o Senhor contemplava lá do alto, ao ponto de incomodar o profeta. E aí o profeta chega nela: mulher, essa hora do dia, você está cheia de vinho? E ela responde ao profeta: que é isso, meu Senhor? A sua profeta é temente a Deus. Em hipótese nenhuma eu estou embriagada. Eu estou de espírito, irmão. Abri uma aspa aqui. Ficar amargurado de espírito não é pecado. Se eu estou amargurado de espírito, correto, é sinal que no mínimo Ele está olhando para mim. Deus, os refletores celestiais,
estão ligados em nós quando nós estamos amargurados de espírito, amargurado por uma situação, amargurado por uma causa, amargurado por alguma coisa que aconteceu em nossa vida, amargurado por uma situação que se levanta. Nós podemos ficar, e não é pecado. E o sacerdote Eli então vira para Ana dizendo: Ana, ei, olha aqui, hoje Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu as suas orações. Olha que fascinante, irmão, nós pararmos o que Deus está fazendo para Ele nos ouvir, porque é difícil nós falarmos com Deus. Aquele que diz que é fácil orar é um mentiroso, irmão. É difícil. Jesus, em certa ocasião, sobe para o monte e chama Tiago, Pedro e João para orar com ele. Jesus se destaca um pouquinho, fica 1 hora apenas, e depois volta onde os discípulos estavam. E o que eles estavam fazendo? Porque orar é difícil. Orar precisa persistência. Orar precisa força de vontade. Orar, você precisa levantar a bandeira do servo fiel. E não é fácil nós mexermos com o reino espiritual, irmão. Porque o reino espiritual, preste atenção, o reino espiritual é mais real do que o natural. Vou repetir, teve pessoa que não prestou atenção. O reino espiritual, ele é mais real do que o natural. Então eu peço a Deus aqui, irmão, se houver retidão no meu coração, Ele responde, como respondeu Ana. O que é que você quer, Ana? Ó Senhor, Tu conheces a aflição de Tua serva. Ó Senhor, Tu conheces a petição da Tua serva. Deus, Tu sabe que todo ano eu fico irada. Por quê? Porque a menina, a outra mulher do meu esposo, ela chega com um menino no seu colo, e eu estou aflita. Aí Deus fala: eu quero ouvir mais, só a vontade não me satisfaz. Aí ela fala: ah Senhor, lembrei, se o Senhor me der o menino, opa, se o Senhor me der o menino, eu lhe prometo. Abre outra dentro aqui, irmão. Como nós prometemos as coisas para Deus. Pense com você, só tem 5 meses, começou o ano. Quantas coisas você já prometeu para Deus? Quantas? Quem não falou? E eu vou entregar a ele. As mães, quando colocamos os nossos filhos na mão do Senhor, irmão, presta atenção, quando nós colocamos os nossos filhos na mão do mundo. O seu filho está guardado, redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro. É Ele que vai olhar, é Ele que vai fazer. A minha parte, irmão, é orar e entregar. Entrega o seu filho na casa do Senhor. Coloca ele. Por isso que eu sou o pastor que apresenta menino. A mãe traz o menino aqui, eu apresento a Deus. Ó Deus, ó, é seu. Entregue para a mãe e a mãe sai. Mas Ana, quando ela ora a Deus, ainda ela faz mais outra.
faz outra proposta para Deus. A primeira proposta: Deus, se o Senhor me der um menino, eu vou entregar ele na sua casa. A segunda é: e não passará tesoura no seu cabelo. Isso é verdade. Aí Eucana, ela já ganha menino. Eucana vai para o templo oferecer e chama ela. O engraçado, irmão, é que nós, quando prometemos alguma coisa para Deus, o que a gente quer? Você quer segurar? É ou não é? Não, fica mais um pouco. Entrega para Deus. Coloca na mão dele. E você verá milagres acontecendo na sua vida ricamente. Ela falou para Eucana: Eucana, esse ano eu não vou, porque o menino está mamando. No outro ano: Eucana, esse ano eu não vou. Por quê? Porque o menino ainda está mamando. Mas chega um belo ano, irmão, que Ana vai ao templo e entrega o seu filho. E vai embora, irmão. E o filho de Ana foi nada menos do que Samuel, o juiz. Quem aqui quer ter filho, um filho juiz? Levanta a mão. Levanta a mão. Você quer ter um filho juiz? Entrega ele para Deus. Entrega o seu filho para Deus. Não tenha medo. E durma, descansa. Porque é isso que Deus faz, irmãos. Deus escuta as nossas orações. Ele escuta o nosso clamor. E essa mãe chamada correto, ela suporta a humilhação, ela suporta a aflição, ela suporta a perseguição e não muda a sua oração, irmão. Nós muitas das vezes não recebemos o melhor de Deus. Por quê? Porque pedimos uma coisa hoje, amanhã já mudamos a oração. Ana não, um ano Penina tinha filho, ela orava a Deus, mesmo humilhada. Outro ano, outro filho, ela humilhada, ela saturada de tanta humilhação, de tanta perseguição, ela fala o que Deus precisa ouvir. Deus não deu filho para Ana antes de Samuel, porque talvez Ana ia reter o menino. Não mexe não, não toca não. Ah, se você tocar no meu filho, não, meu irmão. Entrega a Deus, confia, e Ele fará proezas no meio do povo, em nome de Jesus. 3 pontos bastante interessantes. O tablet está carregado aí? Não deu não, né? 3 pontos. Primeiro, Deus vê. Deus viu a aflição de Ana, irmão. Deus viu, e contemplou. Espera aí, Ana, só um minuto. Você tem que falar o que eu preciso ouvir. Segundo, Deus sente o peso da aflição que Ana estava passando. Deus percebe que aquilo não era fácil de suportar, mas o preço do milagre, qual é? Vou repetir de novo. O preço do seu milagre, qual é, irmão? Qual é o preço que você vai pôr no seu milagre? Ah, Deus, eu quero ser curada. Ora, fala com Deus. Seja sincera. Fala o que Deus quer ouvir. Então Deus vê, Deus sente. E terceiro ponto, Deus também responde. Deus vê a aflição que o povo está passando. Deus tem sentimento dentro dele. Há esse poder de sentir o que nós sentimos. Mas Deus, quando vê a perseguição e vê também o sofrimento, e percebe que o meu coração e o seu é reto diante dele, então ele responde com bênçãos sacudida e transbordante sobre a nossa vida. E esse é o papel dele. O meu papel, falar com Deus o que ele precisa e quer ouvir.
Agora, irmãos, nós temos que colocar na balança se nós estamos sendo fiéis a Deus, ou tem alguma coisa pegando, que Deus não está respondendo em uma totalidade às nossas orações. Porque Deus olha, Deus vê, Deus sente, e Ele quer responder às nossas orações. E a Bíblia é bem clara, que às vezes oramos, pedimos, e não recebemos, porque pedimos mal. Insistimos com uma bênção, Deus, eu quero, eu preciso, mas o nosso coração está distante, porque Deus sente, Ele está dentro de você, irmão, não tem como esconder nada dEle. Não tem como você esconder, irmão, nada de Deus, porque Ele vê, Ele sente e quer responder às nossas orações. Igual respondeu a oração de Ana. Quando Ana engravidou, ela passava assim na frente da Penina. Aleluia. Mas não nasceu o menino ainda. Todos os dias ela orava no seu ventre: Deus, vai vir um juiz aqui dentro, Senhor. Eu vou entregar na tua casa, meu Pai, e não passará navalha na sua cabeça, Deus. No outro dia de novo, Deus, há um juiz aqui dentro, há um homem de Deus aqui dentro, Deus. E a barriga foi crescendo e nasce. O milagre está. Cessou o tempo de humilhação, cessou o tempo de perseguição, cessou o tempo de provação, e agora é só vitória. Preste atenção. O que você tem pedido para Deus? Saiba que Ele vê. O que você tem sentido? Saiba que Ele tem sentimento também. E você quer resposta? Sim ou não? Então fale com Deus o que tem que ser falado e execute. Fale para Deus, não esconda nada dele. Preste bastante atenção nas suas palavras, porque elas são ouvidas por Deus. Deus conhece o seu coração aqui, e também conhece o seu coração lá no seu emprego, no seu trabalho. Deus conhece o seu coração aqui, e conhece o seu coração na sua casa. Deus conhece o seu coração aqui, e conhece o seu coração quando você está sacrificando a Ele. Então pense, fale com Deus e receba o seu milagre. Vamos colocar de pé? Nessa noite eu gostaria que você ficasse bem solto, livre, leve. E se você quiser imitar a Ana, começar a falar com Deus. Eu não sei se o sacerdote vai até você, mas o Deus Todo-Poderoso vai. Então fale com Deus agora. Feche os seus olhos. Coloque-se na posição de alguém que precisa verdadeiramente do milagre. Se coloque na posição. Aleluia, Deus. Soberano e eterno Deus, Deus de bondade e misericórdia, nós entramos na Tua presença, porque assim como Ana, Senhor, uma mulher humilhada, uma mulher, Senhor,
totalmente destruída pelas afrontas, meu Pai. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu, Senhor. Mesmo com lutas e perseguição, ela não retrocedeu um passo. Aliás, ela avançou para o teu reino, meu Pai. Quer dizer, Senhor, ela fez daquelas humilhações, daquelas perseguições que sofria, degraus para alcançar o milagre. Que nessa hora, Senhor, nós que talvez estejamos, Senhor, alvejados por tanta perseguição, que nós consigamos, Senhor, manter um padrão firme, e a tua presença, meu Pai, invada o nosso dentro coração. de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Foi um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Foi um milagre, estou aqui. Sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo